Para mim também parece que está Você carregando. começou a gravar. Pronto. Agora deu. Gravando, então, vamos começar aqui a nossa mesa 3. Mais uma vez, boa tarde. Agradecer aqui aos nossos 75 presentes, né, na nossa mesa intitulada Auxílios e Apoios a Estudantes do Ensino Superior. Nós temos 4 apresentações. Aí eu vou só pedir para quem estiver apresentando dar aqui um oi ou ligar a câmera para a gente saber se está aqui já. É a Fernanda Oliveira, a Tainara Fitz, a Paula Alvarenga e a Ana Carolina. Estão todas aí? Paula, sim. Paula, já estou vendo a sim. Tainara, Fernanda, ok. Fernanda, Tainara, Paula e Ana Carolina? Ana Carolina já está por aqui? Já? Ah, prontinho, apareceu. Então, na ordem aqui, né, de apresentação, a gente tem primeiro a Fernanda, depois a Tainara, depois a Paula e depois a Ana Carolina. Então, a gente começa com a Fernanda, com a apresentação sobre a inclusão no ensino superior, o que os discentes têm a dizer. Fernanda, com você. Olá, boa tarde. Eu vou compartilhar o slide aqui. Enquanto a Fernanda compartilha, só lembrando que a dinâmica continua a mesma, vocês podem colocar as perguntas e comentários no chat, que aí depois a gente, no momento do debate, a gente passa para as apresentadoras. Está aparecendo para todo mundo a apresentação? Tá sim, abriu? Abriu, acho que só precisa ficar no modo apresentação, que ainda não está. Não, vou ter que abrir de novo, então. Apareceu o modo apresentação? Não. Para você estar no modo apresentação? Sim, estava. Então, para de compartilhar e compartilha como tela inteira. Ah, sim, só um minuto. Agora deu? Sim, agora deu. Deu certo? Sim, ótimo. Tá bom. Então, boa tarde. O meu nome é Fernanda, né? Eu sou técnica em assuntos educacionais, atuo no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente da UFPM, dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. E eu trouxe aqui hoje uma pequena parte da minha dissertação, né? Para a apresentação, hoje eu trouxe o título sobre a inclusão no ensino superior, o que os discentes têm a dizer. O nome da pesquisa original é Monitoria Inclusiva no Ensino Superior, Discursos e Imagens de Si e do Outro, que foi a minha dissertação, que foi defendida em março de 2020. Contextualizando um pouco, o Programa de Monitoria Inclusiva é um programa coordenado, né, pelo SAPED, pelo Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, na UFPM, que nós temos essa possibilidade de um aluno, né, que apresenta alguma deficiência, ele pode solicitar um monitor para acompanhá-lo, se ele sentir necessidade, ao longo do semestre em alguma disciplina. Esse público foi ampliado um pouco, nós temos alunos com doenças crônicas, nós temos alunos que têm mais de 50 anos e solicitaram, né, esse acompanhamento individual, então nosso público se ampliou um pouco, além dos alunos com deficiência. O que me levou a realizar essa pesquisa foi uma inquietação relacionada ao silêncio desses alunos que eram monitorados. A gente não tinha um feedback desses alunos e eu ficava um pouco intrigada com isso.
e sempre que a gente recebia era algo sempre muito positivo, que foi ótimo, mas não tinha uma crítica ali que contribuísse um pouco mais, né? E daí eu comecei a me perguntar, né, a quem serve o programa de monitoria inclusiva, então. E então aí eu optei por pesquisar os alunos monitores também, os discursos desses alunos monitores também. Dentro da pesquisa, eu trabalhei mais com sujeitos com deficiência mesmo, e utilizei o conceito de deficiência, o modelo social de deficiência, né, apresentado pela Débora Diniz, que apresenta uma compreensão multidisciplinar, que se opõe um pouco ao modelo estritamente biomédico, né, não se fecha apenas no laudo, né? Daí cabe pensar as barreiras sociais, arquitetônicas e de transporte que esses alunos, que essas pessoas, né, os sujeitos com deficiência apresentam, né? Pensar nessa sociedade que está estruturada para atender um sujeito padrão, né? Então, aí eu optei por trabalhar por esse modelo social de deficiência mesmo, que amplia um pouco mais esse conceito. Os questionamentos da pesquisa foram: quais sentidos constituem os discursos dos alunos participantes do programa de monitoria inclusiva sobre o processo de inclusão na universidade, a partir da participação deles, né, nesse programa. Como o aluno monitor se vê neste papel? E o aluno monitorado, ele sente-se incluído a partir desse atendimento ofertado? E, a partir daí, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a construção de sentidos e imagens que esses alunos apresentam de si próprios e do outro, né, no caso, o monitor sobre o monitorado sobre o monitor também, nesses discursos dos alunos que participaram do programa de monitoria inclusiva, sobre a inclusão no contexto universitário. A partir dos discursos desses alunos, dessas imagens que eles constroem de si e do outro, a partir dessa participação no programa, eu busquei elementos para pensar, né, como que essa inclusão está acontecendo ali, nesse contexto da universidade. Os procedimentos que eu utilizei: pesquisa qualitativa, né, com a Esteban. Os corpos foram os relatórios que os alunos monitores nos entregavam todo final de semestre, mas como a gente sempre solicitava dos alunos monitorados, a gente tinha pouquíssimos quando recebia relatórios desses alunos monitorados, eu optei por trabalhar mais questionários, apresentei questionários e entrevistas para 3 alunos monitores e com 3 alunos monitorados. O questionário foi aplicado a todos os alunos que participaram em 2017 e 2018 do programa, e as entrevistas foram realizadas com 3 monitores e 3 monitorados. Para fazer o levantamento, a interpretação desse material, utilizei o paradigma indiciário, né, que trabalha com, é um método interpretativo que trabalha com, que se centra em detalhes do discurso, que numa análise mais superficial passaria desapercebido, mas num trabalho interpretativo mais profundo, né, que foi o caso, a gente levanta dados bem reveladores, assim, sobre o que a gente pesquisa. Utilizei como ancoragens teóricas os processos de subjetivação e objetivação dos sujeitos a partir de Foucault. Fischer e Veiga Neto me ajudou a compreender um pouco mais, né, esses conceitos, né, entrei com o conceito de governamentalidade, então esses 2 autores me ajudaram a trabalhar com esses conceitos. Os processos de subjetivação, tentando entender essa constituição desses sujeitos, né, como que se formam, como os discursos se formam ali dentro desse campo discursivo universitário, e a objetivação, como que esses sujeitos são objetivados dentro, né, dessa realidade pesquisada, de pesquisa. Pensando sempre nessa pesquisa
sobre esse poder da instituição sobre os discursos, né? Como eu estava trabalhando com o programa de monitoria inclusiva que está, né, que é coordenado dentro de uma instituição acadêmica, então pensar como que essa formação, como se dá essa formação desses alunos a partir desse programa, né? Considerando que eles trazem de si, né, anterior à universidade, mas como se dá essa formação, especialmente dentro do programa de monitoria inclusiva. Aí aqui eu tenho um resumo, assim, dos resultados que podem nos apoiar um pouco mais nesse contexto do apoio pedagógico, né? Os discursos, sujeitos e inclusão no ambiente universitário. Nessa análise, eu pude perceber essas relações de poder entre monitores e monitorados, discursivamente, né? Os monitores, eles apresentavam os discursos como sempre, numa posição superior aos alunos monitorados. Isso me incomodou um pouco, tanto que hoje a gente tenta trabalhar, quando a gente vai fazer admissão desses alunos, quando a gente orienta, a gente tenta ao máximo trazer essa relação mais equânime, né, entre monitor e monitorado, né, entre pares, né, que seria uma relação mais entre pares, entre estudantes e o professor entrando ali como orientador efetivamente. O monitor observa-se pelo discurso que ele, a partir da participação nesse programa, ele torna-se um pouco mais atento, mas não necessariamente mais inclusivo. E daí a gente traz, mais uma vez, para nós essa responsabilidade de talvez discutir um pouco mais, né, essas questões de formação, né, para essa sensibilidade mais inclusiva com esses alunos monitores, né? Talvez aprofundar um pouco mais as discussões no âmbito do programa. A gente observa um sujeito moderno, né, que faz as suas escolhas a fim de cumprir necessidades, né, de um sistema que o molda. Ali a gente observa os monitores assumindo o programa de monitoria, pensando mais na questão do certificado que vai contribuir para ali no final da formação, na bolsa. Nos discursos a gente observa muito mais esse fim, né, ao escolher participar do programa, do que conhecer uma realidade, participar e discutir, falar sobre, né, a necessidade de formação, né, humana, formação, ela fica mais em segundo plano, assim, não é algo muito que o aluno foca. Monitorar... 5 minutos. Obrigada. Monitorado, ele sente-se incluído, mas não pertencente à comunidade acadêmica, porque aí me retorna, né, a minha intenção inicial, que era discutir esse silenciamento desse estudante, que ele está incluído ali, mas existe um sistema que o coloca no lugar, né, pré-determinado, e ele não participa de uma forma ativa dessa comunidade, dessa estrutura, dessa instituição a qual ele está inserido hoje. A gente vê um monitor objetivado, ocupando espaços que muitas vezes a universidade não está ocupando. É como se o monitor, vamos selecionar um monitor para acompanhar esse aluno, mas em troca, assim, nesse lugar, algumas responsabilidades são retiradas, né, dessa função da instituição. A gente observa um produtivismo, né, ali, ao invés de garantir efetivas oportunidades, né, de permanência e acesso de estudantes de formação. Então, as considerações finais, a gente observa discursos historicamente construídos que permanecem interferindo nessas práticas de inclusão. Muito do discurso, esse colocar o sujeito à margem, né, permanece, e isso
é algo que tem que ser constantemente discutido, parece que existe um cumprimento meramente legal, né, da necessidade de inclusão. Não existe uma discussão institucional, e sim uma necessidade de cumprir essa lei, uma lei. A dificuldade que a gente tem de conceber a diferença, isso no discurso a gente observa, faz a gente pensar, esses discursos dos estudantes faz a gente repensar um pouco esses critérios que a gente tem, né, para a inserção de alunos em alguns programas. A gente precisa pensar de uma forma mais ampla, permitir espaços de ampla de participação de todos os estudantes, priorizando grupos minoritários, que eles sejam ouvidos e considerados suas demandas. Volta na questão do silenciamento, né, para que esses alunos realmente sejam pertencentes à universidade, não apenas incluídos, e essa permanência fique apenas, né, no papel. Repensar essa responsabilidade, né, de garantir essa conclusão, né, desses cursos, desses estudantes. E essa pesquisa ela nos permitiu pensar em novas formas de orientar esses monitores, né, que hoje, inclusive, nesse período remoto, a gente chama de monitores de apoio pedagógico remoto, tentando promover uma atuação mais equânime. Tentamos promover o trabalho em tríade, no qual o professor efetivamente participa, né, na orientação, e que o monitor não fique sobrecarregado, que é um indício muito, muito marcado nos discursos desses estudantes. Essa sobrecarga, porque muitas vezes porque nós, do SAPED, nós fizemos essa orientação administrativa, né, essa coordenação. E a gente normalmente deixa que o professor faça esse acompanhamento, mas nós estamos tentando avançar um pouco mais nesse acompanhamento para que a gente consiga um trabalho mais justo para todas as partes e que realmente funcione e atenda, né, essa necessidade desses alunos que solicitam a monitoria inclusiva. Tá? Trouxe algumas das referências utilizadas. E é isso. Obrigada, Fernanda. Pontualíssima, que nos 15 minutos. Vamos, então, para a nossa próxima apresentação, com a Tainara, que vai falar sobre os impactos socioeconômicos da pandemia, Covid-19, na formação acadêmica dos estudantes usuários da assistência estudantil da Unifesp da Baixada Santista. A palavra é sua, Tainara. Vou tentar apresentar aqui a minha tela, só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vocês estão conseguindo ver? Desculpa, eu não escutei. Sim. Só não está no modo apresentação ainda. Isso. Eu? Pronto. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tainara. Eu sou assistente social do Núcleo de Apoio ao Estudante da Unifesp, especificamente do campus Baixada Santista. Também sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina, UEL, ali no Paraná. Eu entrei recentemente na Unifesp, então a temática da assistência estudantil e da permanência estudantil é algo novo para mim, então estou me apropriando agora. Entrei ali no finalzinho de 2019, quase ali nas vésperas da pandemia, então fiquei pouco tempo também no período presencial. No NA eu atuo diretamente com os estudantes beneficiárias e beneficiários do auxílio estudantil, então trabalho, apesar de
de atender todos os estudantes da universidade, acabo trabalhando mais de perto com esses estudantes. E, em decorrência dessa aproximação com a área da educação, com a permanência estudantil, eu acabei também mudando o meu objeto de pesquisa, que anteriormente era mais voltado para a área de gênero, mas até por conta dessa tentativa de aproximação com o campo de trabalho, eu acabei migrando o meu objeto de pesquisa. Então, por ser uma pesquisa inicial, muito inicial, talvez eu também não traga tantas contribuições como as colegas têm trazido aqui, com as pesquisas já em andamento, já finalizadas, e também pela ausência de dados, né, nesse momento que a minha pesquisa se encontra. Mas a intenção aqui é mais de compartilhar com vocês, e caso alguém tenha alguma sugestão, algum comentário, acho que vai ser muito bem-vindo. Então, o nome da minha pesquisa é Os Impactos Socioeconômicos da Covid-19 na formação acadêmica das e dos estudantes beneficiários e beneficiários da assistência estudantil da Unifesp, especificamente aqui no campus Baixada Santista. O problema de pesquisa, o problema central dessa pesquisa é entender como os impactos socioeconômicos da pandemia incidiram na formação acadêmica das e dos estudantes beneficiários e beneficiários da assistência estudantil do campus Baixada Santista. É evidente que a pandemia ela trouxe outras consequências relacionadas, enfim, saúde física, mental, relacionadas à violência doméstica, a questões pedagógicas, mas por conta da minha aproximação com esse campo da assistência estudantil, esse campo específico da assistência estudantil, eu acabei definindo esse recorte e como mais conveniente ali para a pesquisa. Então, em relação aos procedimentos metodológicos, é uma pesquisa qualitativa e de campo. Em relação aos instrumentos de coleta, eu inicialmente defini o questionário como instrumento para coletar os dados iniciais dos estudantes que são beneficiários da assistência estudantil. Então, esse questionário ele vai trazer questões relacionadas a trabalho, a renda, a moradia, a segurança alimentar, contexto familiar, adaptação às atividades remotas, considerando a disponibilidade de equipamentos, ambiente de estudo, sobrecarga com os afazeres domésticos, com os cuidados com filhas e filhos e dependentes, enfim, uma série de eixos aí que eu gostaria de identificar para entender como isso funcionava antes da pandemia, né, no período presencial, né, como que isso, como que era essa dinâmica e como está sendo essa dinâmica agora durante a pandemia. Nesse questionário, eu busquei não solicitar a identificação dos estudantes, né, para eles se sentirem mais confortáveis também em responder essas questões. E no final, eu faço o convite para a segunda etapa da pesquisa, que é a entrevista grupal. Essa entrevista grupal, ela vai ser feita em 2 momentos, né, primeiro com os estudantes que aceitaram fazer parte dessa etapa, né, por meio do questionário, e num segundo momento, com as coordenações de curso aqui do campus Baixada Santista, né, atualmente nós temos 10 cursos entre a área da saúde, engenharias. Então, esses 2 momentos, eles vão buscar identificar as percepções sobre, de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre a formação acadêmica nesse contexto de pandemia. Além disso, também nós vamos fazer um levantamento documental para identificar o perfil socioeconômico desses estudantes aqui no campus Baixada Santista. Para isso, eu
vou utilizar um instrumento de armazenamento de dados desses estudantes que são beneficiários do auxílio estudantil. É um instrumento de controle, né, e de administração dessas bolsas, e tem bastante dados já tabulados, então eu acredito que vai ser bem útil para fazer essa caracterização. A etapa atual dessa pesquisa, como eu mencionei, é uma pesquisa muito inicial. Eu tive a aprovação do Comitê de Ética, né, da Plataforma Brasil, no mês passado, no dia 15 de outubro. Então, está realmente bem no começo, eu estou iniciando agora, né, essa primeira fase da pesquisa. Nesse momento, eu estou aplicando a etapa teste da aplicação dos questionários com os estudantes da UEL, né, da universidade que eu faço doutorado, para fazer as readequações nesse questionário e, posteriormente, aplicar com os estudantes da Unifesp. E também estou fazendo a construção do primeiro capítulo da tese, né? Esse primeiro capítulo, vou falar bem rapidamente, assim, dos pontos que eu identifiquei que seriam pertinentes para esse primeiro capítulo, se relacionam mais com o eixo capital, trabalho e Estado, né? São as 3 categorias iniciais que eu estou utilizando para esse primeiro capítulo. Então, para falar um pouco sobre a crise estrutural do capital, aprofundada em tempos de pandemia, trazendo um pouco da discussão do mesários, a questão do trabalho, o aprofundamento da precarização das relações de trabalho, e também o agravamento da pobreza no contexto da pandemia, trazendo um pouco do Ricardo Antunes, o Lukács, e também o Marx, para tratar um pouco da categoria trabalho. Falar um pouco sobre o Estado, política social e desmonte de programas assistenciais estudantis, com a Berg, com o Gramsci e o Lenin, para falar um pouquinho sobre o conceito de Estado ampliado. E a formação, por último, né, a formação acadêmica precarizada, nesse contexto, né, do ensino remoto, nessa crise, durante essa crise sanitária. Então, trouxe aqui um pouquinho das bibliografias. Foi bem rápido, tá, gente? É mais para compartilhar com vocês mesmo. E se alguém tiver alguma sugestão, algum comentário, eu agradeço. É isso. Obrigada, Tainara. Tainara fez aí com ainda faltando 6 minutinhos, mas aí é bom que a gente ganhe no debate, né, esse tempo. A gente fica com mais tempo para conversar. Nossa próxima apresentação é com a Paula, que vai falar sobre as impossibilidades de enfrentamento da reprodução das desigualdades raciais e de classe nas universidades. A permanência tem cor e classe? Paula vai falar para a gente aqui. Deixa eu só colocar a apresentação. Então, todo mundo me ouvindo bem, gente? Sim. Conseguiram já ver minha tela? Está carregando aqui para mim. Pronto, apareceu. Apareceu? Então, já posso começar? Está todo mundo vendo? Eu só acho que o modo de apresentação está aparecendo 2 slides para a gente. Não sei se tem como tirar, que está aparecendo aquele modo do slide principal e o slide menorzinho do lado para ir tu te guiando, só que está aparecendo para a gente. Como que eu faço aqui? Como que eu faço para não aparecer? Alguém me ajuda. Eu não sei. Assim, pronto. Pronto, agora sim. Tá vendo bem? Então tá. Então, boa tarde a todos e todas, né? Me apresentando, meu nome é Paula, né? Sou assistente social da Universidade Federal de Lavras, atuo na política de assistência estudantil desde o final de 2016 e sou servidora, né, do setor de assistência estudantil aqui na universidade. E essa temática, né, hoje apresentada aqui no seminário,
ela é parte da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em março de 2020, né, o mestrado profissional em administração pública. E tem como, né, temática as impossibilidades ou possibilidades de enfrentamento da reprodução das desigualdades, né, raciais e de classe nas universidades. E a pergunta, né, a permanência tem cor e classe? Vamos tentar responder ao longo da apresentação. E um pouco para introduzir, quais foram as razões, né, e a escolha da temática, justamente minha atuação profissional como assistente social na política de assistência estudantil, e também de uma inquietação que surgiu em um encontro que eu participei do FONAPRACE, na Universidade do Vale de Jequitinhonha, em Diamantina, em 2017. E aí eu estava escutando a apresentação do professor Leonardo Barbosa, da Universidade Federal de Uberlândia, e ele apresentou alguns indicadores, né, socioeconômicos da assistência estudantil, e na época problematizou a necessidade de se criar uma cultura de avaliação sobre a assistência estudantil nas universidades. E aí ele apresentou alguns dados sobre retenção e isso me inquietou. E fazendo a leitura, né, do PNAES, que é a legislação hoje que normatiza a assistência estudantil, um dos seus objetivos é justamente agir preventivamente para evitar, né, a retenção e a evasão. Então, uma das primeiras perguntas de pesquisa que me veio à mente, na época, né, que eu comecei a pesquisa em 2018, foi de que forma, então, a assistência estudantil, né, adotada pela IFES pesquisada, poderia contribuir para minimizar a retenção e as dificuldades de permanência, né, dos estudantes cotistas. Por que esse recorte de estudantes cotistas? Porque a gente percebe que, após o advento da política de cotas, aquele perfil, né, majoritariamente branco, elitista que a universidade tinha, ele passou a ser mudado. E a assistência estudantil, nesse sentido, assume um protagonismo nas políticas de permanência, porque ela tem a finalidade, né, uma das finalidades de viabilizar a permanência dos estudantes que têm o mesmo perfil do público de cota. Então, por isso que utilizamos esse recorte de estudantes cotistas. E para poder, né, fundamentar um pouco, tentar responder essa pergunta de pesquisa, essa problemática, tem o objetivo geral, que é compreender o fenômeno da retenção junto aos estudantes cotistas. E só para fazer um adendo, esses estudantes cotistas compreendem-se como estudantes que vieram do sistema de cotas, né, da política de cotas, mas estudantes que são usuários da assistência estudantil e que eram moradores do alojamento universitário. Por que alojamento universitário? Na universidade estudada, os estudantes que conseguem acesso à moradia estudantil, eles, teoricamente, apresentam um maior índice de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, eles têm prioridade de acessar as ações da assistência estudantil. E para poder entender um pouco desse fenômeno da retenção, junto a esse recorte, né, esse público em específico, tentar identificar, né, os fatores condicionantes que influenciam o índice de retenção dos estudantes cotistas, compreender se a assistência estudantil ela tem agido para evitar a retenção, interpretar os condicionantes da retenção e se eles estão ligados aos aspectos relativos à vivência pessoal, à trajetória individual e universitária do sujeito. E para poder embasar esses objetivos e poder, né, fazer um diálogo na análise de resultados, a dissertação ela tem um referencial teórico, e o primeiro capítulo é a discussão, né, sobre o sistema de ensino como reprodutor da ordem social estabelecida e suas consequências para a conservação das desigualdades das classes. E aí, os autores principais, né, as referências, seria Bourdieu, Passeron e Gessé Souza. Outros autores que dialogam com as reflexões desses autores também são utilizados nesse capítulo. E o capítulo 2, que na verdade ele surgiu após a pesquisa ir a campo, né? Foi quando a gente começou a perceber nas entrevistas com os estudantes que as desigualdades de classe elas eram potencializadas pela cor, né? Então, os estudantes negros, eles tendiam a sofrer maiores dificuldades de permanência e na sua trajetória de vida eles apresentavam um maior agravante, né, de vulnerabilidade socioeconômica. Então, por isso que criou-se esse capítulo, mas foi uma demanda após ir a campo. E para contextualizar um pouco, né, criou-se esse capítulo que chama contextualização, para explicar como que é o histórico das ações afirmativas no Brasil, a função social, o seu caráter de constitucionalidade, como que a política de assistência estudantil ela teve seu percurso histórico, né? Como que ela é importante para a permanência estudantil dos estudantes, né, das classes populares. E, por fim, problematizamos, né, os termos conceituais da retenção no ensino superior público e como que essa retenção ela pode guardar relação com esses mecanismos de exclusão advindos das relações de classe e das desigualdades raciais. Para tentar, né, fazer, né, os caminhos percorridos, ou seja, a metodologia dessa pesquisa, utilizamos entrevistas, né,
e na época não estávamos em pandemia, então conseguimos fazer as entrevistas presencialmente. O método para fazer as entrevistas é o método de história oral de vida. Esse método, especificamente, ele tem a função de ter uma maior aproximação entre pesquisador e sujeito de pesquisa. Aquela fala de que o pesquisador ele tem que guardar distância, tem que ser neutro, isso não ocorre nesse método de coleta de dados, pelo contrário. Então, foi um método que teve muito significado mesmo nessa pesquisa, porque os estudantes eles começavam a ressignificar a sua história no momento da entrevista, então foi bem bacana. E para análise de resultados, análise de narrativas. Para não delongar muito, nós já vamos para a análise de resultados, porque uma dissertação em 15 minutos não é fácil de apresentar. Mas aí, para a gente entender na entrevista, não existia um roteiro pré-formulado. Era um diálogo mesmo entre o pesquisador, né, no caso eu, com esses sujeitos de pesquisa. E aí, estabelecemos essas categorias analíticas para ir tentando entender como que a reprodução das desigualdades de classe, né, tratada por Bourdieu, Passeron e Gessé Souza, repercutiu na vida desses sujeitos. Então, a primeira categoria analítica que tentamos analisar foi justamente a condição de classe. O que a gente queria entender nessa condição, nessa categoria, quer dizer, quais os ciclos de vida desse estudante, as estratégias de sobrevivência, a escolaridade dos pais. Então, uma aí das narrativas, né, que reverberam o que a gente analisou, uma delas, né, porque eram 10 entrevistados, então a gente destacou apenas alguns para essa apresentação, seria a fala do Bruno, né, da história de Bruno. Ele fala: minha mãe até hoje não faz compra de mantimento do mês. Nem sei o que é isso. Tipo, acabou o arroz, compra arroz. Acabou o feijão, compra feijão. Acabou o açúcar, é assim que faz. Pelas teorias, né, pela visão redutora economicista da sociedade, que é o que Gessé Souza vai discutir no livro da Ralé Brasileira, todos pensam que a desigualdade de classe ela advém da posse insuficiente de capital econômico, ou seja, a insuficiência de renda explica uma desigualdade de classe, mas o que o Gessé vai falar que isso é uma falácia e vai dialogar com o Bourdieu e Passeron dizendo o seguinte: a desigualdade de classe, na verdade, ela emana muito mais das pré-condições sociais e econômicas, culturais e familiares, determinadas socialmente legitimadas, do que da posse isolada de capital econômico. Ou seja, explicar a desigualdade de classe só sob essa perspectiva de insuficiência financeira incorre em vários problemas. Um deles é o que a gente percebeu nessa categoria de hábitos, que nada mais é do que a forma como o estudante incorpora a condição de classe, né? Então, essa fala de Francisco, ela é bem simbólica nesse sentido, para a gente entender o que Bourdieu e Passeron tratam sobre a questão do hábitos e como ele tem papel elementar nessa reprodução das desigualdades raciais e de classe. Por quê? Ele fala o seguinte: eu não peguei o hábito de estudar, eu não tenho. Estou me esforçando para adquirir o hábito, entendeu? Para poder estudar. Porque eu acho assim, de certa forma, eu não acredito de ter vítima da sociedade. Você escolhe aquilo que você quer para a sua vida. Essa primeira parte que está destacada, ela quer dizer o quê? Não que hábitos confunda com hábito, mas esse hábito que o Francisco fala, na verdade, não é algo que remete a uma ausência de esforço desse estudante ao longo da sua trajetória escolar, mas são pré-condições sociais, familiares, que fazem com que ele não consiga, né, sentar e estudar como algum outro estudante de classe média, alta, que tem essa possibilidade. Por quê? O Francisco era estudante negro, né, estudante filho de mãe solo, e que era empregada doméstica informal. Então, várias vezes ele teve que trabalhar junto com a mãe. E essa última parte, né, que ele fala que não acredita ter vítima da sociedade, é o que Bourdieu e Passeron vão dizer, que isso nada mais é do que uma incorporação do arbitrário cultural, do que o sistema, né, de ensino e a sociedade, por meio do arbitrário cultural, tenta inserir e inculcar em toda a sociedade, praticamente, que é dizer o quê? Na verdade, por esforço próprio, você consegue se ascender socialmente, mas não é isso. Então, o hábito inculcado por Francisco é fruto dessa reprodução, e isso está bem posto nessa última fala dele, né? Então, o que vai garantir as melhores oportunidades, a condição de classe dominante e a aposta de capital cultural? Então, esse capital cultural, que foi a próxima categoria que a gente analisou nas entrevistas, ele nada mais é do que aqueles bens familiares, aquelas pré-condições familiares, a possibilidade de encontrar no seu núcleo familiar um pai e uma mãe que tem um nível de escolaridade maior, que estuda e que
consegue passar essa herança, né, imaterial. Então, a fala da Lívia justamente remete a isso numa situação que ela vivenciou na universidade. Quando ela fala assim, ó, quem aí viajou, o professor falou para ela, né, quem aí viajou e percebeu tal coisa na estação do ano? E uma menina, né, falou na sala de aula, quando eu estava em Nova York e tananã, Lívia se sentiu, nesse momento ela diz, ó, ela foi uma menina que tirou 100 na prova, né, de uma das disciplinas que mais reprova, que se não me engano seria o cálculo, que precisa de base matemática. Então, você consegue ver as diferenças tanto que a gente é retido. O que isso quer dizer? É que, nesse momento na sala de aula que houve esse tipo de discurso, o estudante, teoricamente, ele não se sente tão pertencente àquele ambiente, né? Paula, desculpa, 4 minutos. 4 minutos, beleza, vou acelerar aqui. Então, essa identificação afetiva, né, observada e interiorizada ao longo da vivência, é uma das formas mais efetivas, né, de estratégias para se garantir a transmissão da herança do material, da herança imaterial. E o sistema de ensino, ele vai cobrar essa posse de capital cultural imperceptivelmente. E é justamente isso que vai conceituar a violência simbólica. Não vou fazer a leitura aqui do trecho narrativo de Bruno, mas o que ele diz, bem assim, resumidamente, porque eu não tenho muito tempo mais, é que chegou no primeiro dia um estudante negro e ele precisava já ter alguns materiais para assistir a primeira aula, e ele não tinha. E aí ele já foi informado pela professora que ele tinha que se adequar à universidade. Esse adequar à universidade é uma forma de violência simbólica. Ele não se sentiu violado, e a pessoa que cometeu esse ato de violência não sentiu isso como uma violência posta. Mas isso é um ato de violência simbólica, e teoricamente é como se fosse uma cobrança de posse de capital cultural. A outra categoria analisada é a permanência material, que seria a associação assistência estudantil básica, né? O que a assistência estudantil oferta para que o estudante consiga se manter materialmente. As potencialidades, justamente porque os estudantes dizem que sem essa assistência estudantil eles não permaneceriam na universidade. E os limites seriam em relação aos valores da bolsa, a se sentir estigmatizados por pertencer ao alojamento estudantil, dentre outros. Em relação à permanência simbólica, esse é um ponto importante da pesquisa, porque a gente percebe que é essa permanência que faz com que o estudante se sinta pertencente ao meio universitário. E aí, uma das perguntas que fica nessa pesquisa é o que a assistência estudantil poderia fazer para auxiliar a enfrentar as dificuldades da permanência simbólica para esse público específico. Quais foram os fatores, então, que influenciaram a retenção? Todo esse histórico, todo esse ciclo, né, desses estudantes, ou seja, condição de classe, o hábitos inculcado, a posse limitada inexistente de capital cultural, essa violência, né, simbólica que às vezes nem é percebida, muitas das vezes não é, e os limites postos à assistência estudantil básica, né, que a gente chama de permanência material, e a ampliada, que seria simbólica, né, a permanência simbólica. Para os estudantes, o que seria isso? Né, o que seria contribuir? Muitos atribuem ao fato de ter o ensino básico defasado em relação aos seus colegas que são de escola particular. E outros problemas atrelados à piora dos quadros de saúde mental. Então, qual seria a importância da assistência estudantil para evitar essa retenção? E aí, o trecho da história de Luciano, ele vai remeter ao que a professora Sueli, né, discutiu lá na abertura desse seminário, que são as conceituações sobre o que seria sucesso. Ele fala o quê? A assistência estudantil teria que unir o professor e o discente. Então, grande parte dos estudantes possui uma concepção restrita da política de como ela fosse responsável apenas por suprir necessidades materiais. As palavras escuta e acolhimento também aparecem, né, como essenciais para enfrentar os condicionantes da retenção. Então, quais seriam as possibilidades de enfrentamento dessa reprodução das desigualdades? A assistência estudantil é um importante pilar, né? E as impossibilidades estão justamente no fato de que essa reprodução é imperceptível, por muitas vezes pelo próprio sistema de ensino, pelos próprios profissionais e pelos próprios estudantes. Isso impacta nessa permanência. Afinal de contas, essa permanência, então, ela tem cor e classe? Hoje ela tem cor preta, ela tem cor parda, ela tem cor indígena, ela tem classe popular na universidade, graças à política de cotas e graças à assistência estudantil. Nós temos muito a evoluir e muito a dialogar com os usuários da assistência estudantil. É isso, gente, eu não tenho muito tempo mais, estou aberta aqui às discussões e desculpa por correr aí nesse finalzinho. Imagina, Paula, foi ótimo. Tem bastante pano para manga aí, tem bastante coisa para a gente conversar, as apresentações. E agora a gente vai para a nossa última apresentação da tarde, né, da mesa 3, com a Ana Carolina, que vai falar sobre a comissão PAP, PBP, Desafios e Desdobramentos no Campo da Assistência Estudantil.
A Carolina já está aí, né? Boa tarde. Vocês Tem estão conseguindo apresentação? ver a imagem? Estão conseguindo me Sim. ouvir? Sim. Eu peço desculpas porque a qualidade da minha internet não ajuda. Eu vou fazer o possível para a gente conseguir apresentar aqui tranquilamente. Só um instante que eu vou compartilhar minha tela. Tá, ok. Só lembrando que depois dessa mesa a gente tem a conferência de encerramento com a professora Graça Seco, certo? Então fiquem mais, quem já ficou esse tempo todo com a gente, fiquem mais um pouquinho. A professora Graça Seco vai falar sobre a experiência do Serviço de Apoio ao Estudante lá em Portugal, no Politécnico de Leiria, certo? Então, a gente ainda tem mais uma última atividade. Já estão visualizando a tela? Ainda não. Ainda está chegando. Já coloquei na tela cheia. Pronto, está carregando. Né? Prontinho. Está dando para ver já. Pronto. Que bom. Bom, então, boa tarde. Quero cumprimentar, né, todos que estão participando, todos e todas. Também meus colegas da mesa. Eu me chamo Ana Carolina Gonçalves, sou assistente social e trabalho em assistência estudantil já desde 2010 na Universidade Federal de São Paulo, no NAI Campus Baixada Santista Tainara, minha colega, Campus São José dos Campos. Então, a Unifesp é uma universidade multicamp, a nossa reitoria fica na capital de São Paulo, e os campos em cidades, o meu, por exemplo, na cidade do interior, mas tem campus nas cidades da região metropolitana e também da Baixada Santista, como a colega Tainara colocou, né, que é o campus de atuação dela. Então, estamos trabalhando na mesma política de assistência aqui na universidade. Bom, o que eu me propus apresentar hoje e trazer um pouco para vocês daquilo que foi a minha pesquisa de mestrado é um recorte da dissertação, né? E a dissertação foi intitulada A Contribuição do Serviço Social na Operacionalização da Política de Assistência Estudantil na Unifesp, o olhar da Comissão PAP-PBP. Então, a gente se propôs a investigar um pouco sobre qual é o trabalho, qual é o papel, a função do serviço social e qual a contribuição deste profissional na operacionalização dessa política, que trata da assistência estudantil, mas não somente, né, não vinculada à assistência estudantil, no caso da permanência estudantil, é isso que eu queria dizer, não somente da assistência estudantil, mas voltada para a permanência estudantil. Então, a minha proposta seria ouvir as profissionais que fazem parte dessa comissão sobre como foi desenvolver, né, todo esse trabalho, considerando que eu faço parte dessa comissão, né, e essa comissão é formada por assistentes sociais que atuam em todos os campos, e desde 2010, quando houve a publicação do PENAIS, foi dada para nós essa, entre aspas, tarefa de construção de uma atuação referente aos auxílios, à condução desse trabalho. Então, nesse espaço, nós estávamos e estamos atuando nos NAIs, que são núcleos de apoio ao estudante em cada um dos campi, e conjuntamente na PRAE, para a atuação dessa comissão, e também atendendo às demandas dos campi, né? Então, enquanto núcleo de apoio multiprofissional, temos as demandas locais. Então, a atuação dos assistentes sociais neste campo, ela envolve todos esses setores. Bom, eu coloquei política ali entre aspas, né, porque um debate mais recente, como vocês viram, a minha dissertação já é de 2017, um debate mais recente já vai chamar atenção para essa questão da política, no sentido de o decreto, ele não nos dá toda essa estabilidade que precisa para que essa política aconteça.
né, todos sabem aqui, né, que atuam na assistência estudantil, sabem da fragilidade desse decreto e do quanto que isso impacta no nosso trabalho, e principalmente, obviamente, na condição dos estudantes que são beneficiários dessa política, né. Então, eu utilizo o termo política, mas eu também gostaria de deixar claro essa problematização, né, que envolve a questão do decreto penais. Então, nesse momento, a partir da criação do decreto, a Universidade Federal de São Paulo opta por fazer a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, da assistência estudantil, e aí dentro da Pró-Reitoria é então designada essa comissão para fazer esse trabalho relativo à concessão, análise, concessão e acompanhamento e avaliação dos auxílios, que na época se chamava auxílio permanência. Né, aqui eu coloquei, né, auxílio permanência, porque é a primeira terminologia que foi utilizada. Né. Depois de um tempo, a gente assumiu também o trabalho com o programa de Bolsa Permanência, em 2012, então por isso a gente assumiu o nome Comissão PAP-PBP, e mais atualmente, a partir de uma reformulação da nossa atividade, e de organização mesmo, né, de olhar para essa nossa comissão e a gente entender a nossa atuação dentro dela, colocamos o nome de Comissão de Estudo e Avaliação do PAP-PBP. E aqui, como eu já falei, a lotação nossa acontece nos NAs de cada campus e também conciliando com o trabalho em comissão na praia. A gente usa esse termo comissão, mas ele poderia muito bem também ser substituído pelo grupo de trabalho, né, porque é uma reunião semanal de trabalho para a organização de todos esses desdobramentos. Bom, dentro dos resultados, né, como eu estou fazendo aqui um recorte, né, da dissertação, dentre os resultados eu acho que antes de falar dos resultados, acho que eu poderia falar um pouco da metodologia de trabalho, que foi como a colega colocou, a colega Paula, né, colocou a questão da história oral. Essa também foi a metodologia que optamos na época para a minha dissertação, e justamente por essa possibilidade de uma proximidade do pesquisador com o seu campo de trabalho, considerando que eu fazia parte da equipe e que era um desejo meu escrever sobre como essa equipe se constitui. Então, considerando que eu também fazia parte, a história oral foi a que melhor se encaixou nesse modelo de trabalho na pesquisa, né, na metodologia, e fizemos as entrevistas, né, com as profissionais que atuam nesse campo. Então, a partir das entrevistas, a gente foi comparando um pouco também com os estudos de perfil que a Unifesp faz anualmente, né, a partir dos questionários que são colhidos no início de cada ano. Então, a partir do levantamento do perfil do estudante que é disponibilizado pela universidade, o meu interesse era saber como as assistentes sociais estão verificando, estão conhecendo, o quanto as assistentes sociais conhecem do perfil do estudante que se trabalha, né, com ele. E aí foram, né, a partir desse dado, a gente foi dialogando e construindo, então, alguns pontos importantes da nossa atuação. Entre eles, o estudo socioeconômico, ele aparece como principal instrumento de trabalho. Então, é um debate que até recentemente a gente estava em uma das reuniões conversando sobre isso, o quanto que o estudo socioeconômico, ele para nós é algo central e é realizado ao longo do ano praticamente todo, né? E o quanto que isso também pode, de algum modo, ser compartilhado, ou pode ser realizado por outros profissionais. Há um debate nesse campo, né, também, mais atual do que o momento onde eu escrevi a dissertação, então as discussões sobre isso continuam, né? Eu coloquei aqui um trecho da Regina Mioto, que coloca que os estudos são ações significativas no processo de efetivação, garantia e ampliação dos direitos fundamentais e no enfrentamento das expressões da questão social, né? Mas a gente não pode deixar de considerar, né, com a precarização do serviço público, quanto que esse tipo de trabalho toma um tempo, né, do nosso trabalho, e o quanto que muitas vezes ficamos à parte do desenvolvimento de outras ações dentro do próprio núcleo de apoio ao estudante. Então, muitas vezes, os outros profissionais, eles fazem
atuam, né, de uma determinada forma mais ampliada, e muitas vezes as assistentes sociais acabam não participando das atuações por estarem voltadas às análises socioeconômicas. Então, é uma discussão que eu acho que ainda temos muito a avançar nela, no sentido de queremos e fazemos estudos socioeconômicos, é a nossa atribuição, porém, precisamos conversar sobre, né, como compartilhar a nossa atuação com outras frentes dentro dos próprios núcleos. Falamos também um pouco da dissertação, da questão do trabalho multiprofissional, então temos equipes mais ou menos completas, e aí a questão da completude também é algo que se coloca também como uma questão, porque esse formato, né, de profissionais pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, o que me parece, e a partir do momento da escrita e das discussões que vêm depois disso, que muitas vezes os profissionais acabam sendo contratados de acordo com uma particularidade de cada campus também. Então, a gente gostaria de ter muitos profissionais, né, mas em algum momento essas escolhas elas acabam passando um pouco pelas características, por exemplo, um campus de exatas, um campus de área da saúde, como esses profissionais são escolhidos. Então, isso também é algo que nos chama atenção e que muitas vezes faz falta, né, no sentido da realização de mais ações nesse campo. O trabalho multiprofissional também, né, podemos observar como espaços de exercício 5 minutinhos, Carolina. De democracia, pluralidade de saberes, né, e também a precarização, como eu acabei de falar. No campo das demandas estudantis, a gente percebe conflitos relacionais, perfil do estudante, como a Paula bem colocou, e alguns desafios no processo educativo, que eu acho que a gente tem trabalhado isso no seminário ao longo do dia, né? Então, essas demandas, elas aparecem nas falas, né? Esses pontos aparecem nas falas das profissionais. E o aprimoramento contínuo do processo de análise socioeconômica e também uma capacitação profissional para esse exercício. O aprimoramento a gente tem particularmente realizado internamente, né? Nesse tempo de trabalho remoto, a gente conseguiu fazer algumas adaptações e utilizar, por exemplo, um sistema informatizado, que era algo que a gente já estava há muito tempo querendo e muito tempo tentando colocar em prática. E tudo isso facilita o trabalho, mas também precisa ser testado no campo fora do remoto, né, no presencial, para a gente ver como que isso vai nos ajudar e quais as melhorias que isso precisa ter. Bom, então, já finalizando, né, as demandas estudantis que são direcionadas ao profissional de serviço social que atua nos núcleos de apoio estudante das universidades federais demandam respostas, né, e essas respostas a gente precisa sempre dar no coletivo. O trabalho multi e interdisciplinar favorece a elaboração de caminhos e estratégias para responder a tais demandas, sejam elas de cunho social, questões de saúde, pedagógicas, aprendizagem, atividades culturais, inclusão, enfim. Né, todas essas demandas, elas acabam chegando para a gente de alguma forma e dentro desse trabalho coletivo, a gente pode criar estratégias, né, e não há receitas prontas ou modelos determinados, mas existem, né, muitas perguntas, né, e que a gente vai tentando responder ao longo do percurso. Eu trouxe aqui só um pequeno recorte de fala de uma das profissionais, e esse eu aproveito o último slide. Não reparem aqui embaixo na citação, tá como Carolina de Jesus, vou só fazer uma parte para poder explicar, né, como a gente fez o história oral, a metodologia da história oral, a gente não usou os nomes, poderia ter usado, mas a gente não usou os nomes das profissionais, a gente substituiu por mulheres que marcaram a história do nosso país. Então, essa colega quis ser nomeada no trabalho como Carolina de Jesus. Então, acho que isso é um detalhe que fez bastante diferença também no texto. Então, aqui, o que essa colega disse, só para a gente fechar, a assistência estudantil não foi feita exclusivamente para estudantes com uma vulnerabilidade socioeconômica. Ela é feita para todo estudante que tem algum tipo de vulnerabilidade na permanência na universidade, seja ela vulnerabilidade econômica, e aí
tem os auxílios, mas tem estudantes com outro tipo de vulnerabilidade, de aprendizado, de outras coisas. Então, hoje, o núcleo, por mais que a gente queira evoluir para prestar esse serviço, o maior serviço é o auxílio, né? Porque esse campus, ele demanda muito auxílio. Mas eu acho que não é por uma questão de não tentativa dos profissionais de fazer algo diferente. Eu acho que é por questões de infraestrutura mesmo que a gente não tem condições de dar conta. E é essa estrutura que eu penso não somente do núcleo, é esse diálogo com os setores da universidade, esse compromisso que tem que ter de todos com a permanência desse estudante. E é isso, aqui algumas só que eu usei nos slides, e agradeço a atenção. Peço desculpas por ter estourado o tempo. Não, imagina, não estourou não. Deu certinho aqui, sim. A mesa 3 foi uma mesa super pontual. Queria agradecer, né, todas as palestrantes da mesa, né, todos os participantes, a Fernanda, a Tainara, a Paula e a Ana Carolina. Eu acho que a gente tem bastante coisa para debater. Essa mesa estava prevista para 5 horas, né, até 5 horas, para a gente levar ela. Então, se a gente tiver fôlego para levar um debate aí de meia hora, a gente tem esse tempo, que na verdade também se a gente puder, aí estou dando aqui sugestão, não sei se o Carlos está aí, para a gente terminar, considerando que a gente terminou cedo, né? Pelo menos 5 para as 5, para a gente ter um intervalinho para começar a mesa com a professora Graça às 5, né? Pontualmente. Então, eu vendo aqui no chat, né? Um pouquinho das discussões, teve alguns comentários, algumas movimentações. Mas eu queria propor, eu acho que tem uma pergunta específica para a Fernanda, e eu acho que uma outra geral, que eu acho que todos vocês podem comentar. Eu acho que a primeira, né, que eu acho que me intrigou muito, Fernanda, foi a questão desse aluno, do monitor, né, tá mais atento. Eu fiquei muito intrigada com essa frase do monitor mais atento, mas não necessariamente mais inclusivo. E também desse monitorado se sentir incluído, mas não necessariamente pertencente à comunidade acadêmica. E eu já faço essa minha outra pergunta para as demais, né? E se alguém também... Ok, Carlos deu um ok aqui para a gente terminar às 4h55, então. Então, a gente tem mais uns minutinhos aqui para conversar. E aí, dentro disso, eu também tenho a minha pergunta para as outras colegas, como que vocês veem, que eu acho que todas são assistentes sociais, né? Se eu anotei aqui direitinho, só a Fernanda não é, né? Mas como a maioria que está vendo essa questão pela perspectiva da assistência estudantil, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem o papel da assistência estudantil nesse pertencimento, né? Nessa construção de pertencimento desse estudante. Porque a gente acabou que falou, deu um peso maior, né? Talvez porque brilhe mais aos nossos olhos aqui, pedagogos, né? Eu, Carlos e, enfim, muitos pedagogos aqui. E aí a gente está nesse serviço de apoio estudantil, né, de apoio pedagógico, a gente acaba que fica pensando muito a questão do serviço de apoio pedagógico nesse processo, não só de aprendizagem, mas de pertencimento também desse estudante. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação como que vocês conseguem ver nesse serviço da assistência estudantil, e aí desse lugar, no caso, né, de quem é assistente social, nesse pertencimento, né, como que auxilia na questão desse pertencimento do estudante. Acho que a gente pode começar com a Fernanda e aí as demais a gente vai dar com a palavra. Quando eu falo que o aluno monitor, né, ele se torna mais atento, quando eu falo mais atento, muitos alunos chegavam, antes eu já observava isso, e no discurso eu consegui pontuar isso em vários momentos. Um aluno que ele se mostrava surpreso quando ele convivia, né, com o colega que ele acompanhava, que estudei tanto tempo com esse aluno e eu não sabia que ele apresentava essas dificuldades, que ele, né, porque realmente o aluno está ali quietinho, no canto, silenciado mesmo, mas, né, e esse aluno, a partir da participação no programa, ele se atenta, fica mais atento para essas realidades, né, que circulam ali na universidade, ele se aproxima
um público que talvez antes ele não estivesse percebendo, mas pelo discurso a gente observa que mantém alguns estigmas, sabe, sobre a inclusão, a deficiência. Eles colocam no lugar daquele que ajuda, que o outro precisa ser sempre ajudado. Ainda que em alguns momentos eu observe alguns indícios de que ele traz essa... Não, eu também tenho algumas dificuldades, eu trago dificuldades, mas sempre parece que as dificuldades do outro é colocada num espaço menor, sabe? Essa relação de poder no discurso entre monitor e monitorado, para mim, ficou muito marcado, assim, no programa. E aí, agora, é uma coisa que a gente tem, é uma questão que a gente tem trabalhado bastante com os novos monitores, né? Repensar essa interação entre os estudantes. Sobre o aluno monitorado, né, que eu digo que ele se sente incluído, né, é uma coisa até que me incomodava, assim, nas entrevistas, que existe um agradecimento exagerado, uma coisa assim, ele não entende, né, os serviços que estão disponíveis a ele como um direito, né? E isso me causou uma estranheza, porque se repetiu muito, né? Que eu preciso de ajuda, ele se coloca no lugar, sempre parece que foi colocado naquele espaço, né? Pré-determinado, que aqui é o seu espaço, e ele sente essa dificuldade de avançar, né? De comunicar as suas dificuldades, de dizer realmente o que ele precisa, né? Qual é a real necessidade? Tanto que no programa a gente percebe muito, foi algo que já foi discutido aqui no chat, né? Até que eu penso que a monitoria ela trata mais de alunos que vêm de uma classe social menos prestigiada do que propriamente a deficiência. Em muitos casos, a gente vê que a deficiência, que a necessidade que o aluno apresenta não está exatamente relacionada à deficiência, né? E sim ao contexto social do qual ele vem. Então, são questões que a gente está pensando, rediscutindo com os alunos, tentando trabalhar um pouco mais essa noção de pertencimento, de interação entre os estudantes. Muitos, a gente observa mais a necessidade também de ter alguém próximo, né? A gente observa uma solidão desses alunos monitorados, essa necessidade de interação que o programa acaba promovendo também. E para que nós, enquanto acompanhamento pedagógico, aqui, assistente estudantil, para pensar essa questão do pertencimento, tentar trazer esses alunos para mais perto, sabe? Ouvi-los mais, tentar ouvir e colocar em prática o que realmente, né, qual a necessidade desses alunos e o que a gente pode fazer a partir disso, né? E não simplesmente propor e achar que está posto e estamos cumprindo aqui a legislação e está tudo certo. É isso. Obrigada, Fernanda. Pode falar, Paula. Posso falar? Aproveitando aí o gancho da fala da Fernanda, né, do que nós, enquanto assistência estudantil, podemos fazer, então, para enfrentar essas dificuldades de sentimento de pertencimento, que guarda relação com a permanência simbólica, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é de desconstruir muitos ideários que são legitimados e reproduzidos na universidade. Por exemplo, os discursos de meritocracia, né? As provas, né? As formas como as avaliações são feitas, como se todo mundo estivesse na mesma linha de igualdade. Porque pretensamente está todo mundo na mesma linha de igualdade, mas não é igualdade de oportunidade, que é o que a professora Sueli disse mais cedo, né? Do que adianta garantir acesso sem apoio? Isso não é oportunidade. Então, o que nós, enquanto assistente estudante, podemos fazer, né? Primeira coisa, que eu vou pensando, né, que eu tenho pensado desde que desenvolvi a pesquisa. Tentar demonstrar e romper com esse ciclo da reprodução,
né, de que essa cobrança velada de capital cultural, ela é legitimada sob o discurso de que o sistema de ensino, ele dá aquele selo de que está aprovado ou reprovado, e todo mundo acha que isso é o modelo ideal, né? Então, eu acho que é enfrentar um pouco isso e fazer toda uma mudança de paradigma. E na assistência estudantil? Por exemplo, os estudantes que participaram da pesquisa, eles mencionam que sofrem preconceitos por serem usuários da assistência estudantil. Então, o que acontece? Temos que mudar um pouco e demonstrar isso para toda a universidade, que assistência estudantil não é um favor, é um direito. E quando a gente começa a mudar essa concepção, começa a mudar esse olhar, né, de que esses sujeitos que até então eram excluídos desse ambiente universitário, que têm direito de estar na universidade, a gente já começa a mudar um pouco, né, as concepções e a enxergar essas problemáticas em volta da reprodução, que vai só reforçando as desigualdades sob um discurso velado e maravilhoso de uma meritocracia, que, na verdade, pune duplamente o estudante que advém de classe popular. Então, eu acho assim, a assistência estudantil ela pode ser um dos pilares, mas ela sozinha, como até o Carlos comentou aqui da questão da classe, né, que já se Souza traz, a assistência estudantil sozinha, ela não consegue, ela não tem nem a função de conseguir sozinha, porque trata-se de um problema estrutural. Trata-se de um problema que vai além de uma política que visa viabiliza, né, a permanência material e que tenta viabilizar uma permanência simbólica. Então, essa permanência simbólica realmente é um calcanhar de Aquiles, né, porque como que a gente enfrenta esse sistema que ele é tão reproduzido há tanto tempo e encontra discursos que é tão fácil, né, da gente incorporar. Os próprios estudantes que sofrem, né, as ações de violência simbólica, eles não percebem que é um ato de violência. Então, é complicado. Então, eu acho assim, uma das primeiras coisas, mudar essas concepções e enfrentar esses paradigmas. Que esse estudante, ele está aqui por o direito dele. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente e demonstrar isso para a comunidade universitária, para todo o sistema de ensino. E outras ações, e aí eu acho que isso envolve realmente, assim, todas as políticas institucionais da universidade. Então, o que eu chego na conclusão dessa pesquisa é que realmente a assistência estudantil, né, ampliada ou a assistência estudantil básica, ela sozinha não vai conseguir. Ela precisa de articulação e ela precisa, como disse a Fernanda, de não só ouvir o estudante, mas trazer ele para perto da tomada de decisão. Porque a gente ouve, mas e aí? E depois de ouvir, o que a gente faz? Eles são protagonistas, eles precisam participar não só dos processos decisórios, mas das elaborações, das ações que a gente faz, dos programas que a gente aplica, né? Eu acho que seria isso. Uma introdução, né? Porque não existe receita de bolo diante dessa complexidade que é o sistema de ensino. A Ana Carolina ou a Tainara gostaria de fazer algum comentário a respeito disso, de como a assistência estudantil pode ser protagonista ajudar, né, nesse processo de pertencimento dos estudantes que ela atende? Eu queria completar, eu acho que me sinto muito contemplada na fala da Paula, e também acredito que o caminho é esse. Eu acho que a questão da permanência estudantil ela é fundamental. Eu acho que depois das cotas, ela é a política mais fundamental, se é que existe isso, né, dentro desse espaço de pertencimento desse grupo. Porque cada vez mais a gente vê as estatísticas que nos dizem aí que, né, mais de 50% hoje dos estudantes pretos, pardos indígenas, de acordo com a nomenclatura aí do IBGE, estão na universidade, mas se a gente for olhar com a lupa, ainda parece difícil encontrar, não é? E ainda são poucos os que estão ocupando espaços, por exemplo, como técnicos administrativos e como docentes. Então, eu vejo que o espaço, o tempo que isso vai levar para que as desigualdades no campo da educação cheguem aos patamares aí da docência, dos técnicos administrativos, eu acho que ainda, né, e também lá, depois do mercado de trabalho, onde eles estarão atuando, enfim, não só na docência, mas também no mercado. Então, eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, e não basta as cotas, né? Eu acho que a assistência estudantil, ela dá fundamento para que o processo das cotas permaneça e se amplie.
Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência, falando um pouco mais sobre pertencimento, que a gente teve aqui na Unifesp, bem rapidamente, que foram as bolsas de iniciação à gestão, que a gente chamou de BIG, Bolsa de Iniciação à Gestão. E a gente teve uma notícia triste esse ano, que não sei se elas vão continuar, né, no momento em que a gente estiver, não, né, Carlos? No momento em que a gente estiver presencial, mas foram importantes demais para ganho desse pertencimento entre os nossos estudantes. Eu tenho exemplos de estudantes aqui no campo de São José, e essa seleção, ela envolve e prioriza estudantes da assistência estudantil, né? Além de estarem na assistência estudantil, eles podem realizar ações dentro do núcleo de apoio estudante que vão de acordo com os nossos objetivos. Então, ações vinculadas à alimentação, vinculadas ao transporte, vinculadas à questão de moradia, repúblicas, entre os colegas, oficinas, enfim, rodas de conversa, teve rodas de conversa intercamp com estudantes trans, enfim, já teve de tudo, né? Já teve momentos de brincadeiras entre eles. Então, eu vejo esse programa, e eu gostaria de marcar aqui isso, eles chegaram aqui em São José, fizeram oficina de pallets para construir espaços de descanso dentro do campus, porque o nosso campus não tinha bancos, então vamos fazer, ganhamos pallets, vamos fazer. Então, assim, teve coisas que hoje eles se reconhecem quando eles passam nos corredores, quando eles olham aqueles cartazes, quando eles lembram das atividades, eles se reconhecem e estão entendendo como pertencentes. Então, eu vejo isso também como algo importante, porque é algo que é feito de estudante para estudante, e a gente, enquanto técnico administrativo, fica mediando esse trabalho. Então, é algo que é fundamental, e é com verba do PENAES, da assistência estudantil, voltada para estudantes da assistência estudantil, e foi uma experiência fantástica que a gente teve aqui, até mostra BIG nos congressos, né, onde cada um deles podiam levar as atividades. Então, eu acho que isso favorece e muito, né, a questão do pertencimento e deles entenderem aquele espaço como deles também, né, enfim, eu acho que foi só algo que eu lembrei aqui e que valeu muito, porque foi uma experiência multiprofissional também, né? Obrigada, Ana. O Carlos está com a mão levantada. Mas nem é para cortar o debate dessa vez e falar que estamos com o tempo corrido, é só para me somar essa última fala da Ana, assim, um pouco mais específica, acho, de um projeto que é dentro de uma instituição. Acho que eu até tive a oportunidade de comentar um pouco de um desses projetos lá em Lavras, Paula, não sei se você lembra, um pouco da lógica de multiplicar os recursos, porque a partir da hora que você dá uma bolsa para um estudante participar de um projeto e ele se envolve numa causa que pode ser ambiental, restaurante, moradia, ele faz com que outros estudantes também, digamos assim, sejam atendidos por meio desse projeto. Então, é uma ideia de multiplicar. E aí, pegando esse exemplo, acho que tentando misturar um pouco essa coisa da serviço social com apoio pedagógico, eu particularmente sou muito favorável de quando a gente pensa em projetos no sentido de envolver os estudantes para colocar a mão na massa, porque eu acho que é isso que vai dar significado um pouco para a experiência deles enquanto universitário, né? Então, se a gente vai desde a primeira fala de manhã com a professora Sueli, depois quando a gente vai pensar um pouco de evasão, a Ruth aí estudou bastante do tinto, é basicamente isso. Se eles não estão aprendendo, o risco de evasão é um pouco maior. E acho que o que eu percebi por meio desses projetos é que, se eu ajudar eles a desenvolverem projetos, é um pouco mais eficiente do que as minhas oficinas de apoio pedagógico, porque eles estão tão entrosados com a universidade que o desempenho acadêmico deles melhora sem eu precisar ficar falando com eles, olha, vamos fazer uma oficina de escrita ou de seminário ou qualquer coisa. Então, acho que só para aproveitar o gancho, assim, que eu acho que são duas coisas que se combinam muito bem, e é uma pena a gente estar nesse momento de corte de recursos, né, porque aí a gente já tinha uma situação não muito fácil, e aí, óbvio, isso implica os gestores terem que fazer escolhas de qual programa continua e qual programa não continua. Mas pensando em tempos melhores, em breve, eu acho que é algo para a gente não perder do horizonte, assim, essa possibilidade de pensar um pouco essa dimensão dos auxílios, mas também integrado em projetos. Era isso.
Maravilha, Carlos, obrigada. Obrigada a todas as participantes, né? A Lígia também levantou a mão, quer fazer um comentário? Dá tempo ainda? Temos Não, é porque eu um tempinho. gostei muito das apresentações. Eu trabalho na Universidade Federal do ABC, né? E assim, recentemente a gente está discutindo, dialogar um pouco com a fala da Paula, o problema é a questão de racial, né? E a gente levou, porque aqui, assim, os alunos entram em cursos interdisciplinares e depois eles têm os cursos de formação específica. E aí, surpresa, surpresa, a gente foi fazer uma análise dos cursos de formação específica e nos mais concorridos, os cotistas são muito minoria, né? Assim, né? E especialmente se, assim, além da renda, tem um outro componente, né? Renda e PPI. Aliás, se além da escola pública, tem mais componentes, como renda, PPI e tal. Enfim, e aí a gente levou essa discussão e teve muito retorno do tipo assim, mas assim, a gente já deu a cota, entendeu? Agora a gente já fez o que tinha que fazer, agora, né, e tal. Enfim, e aí eu gostei assim, eu não tô querendo propor coisas no sentido, assim, vantagens nas matrículas em disciplinas, entendeu? Cotas nos cursos de formação específica, coisas que não são tanto assistência, sabe? Políticas assim, porque... mas, assim, eu acho que a gente está se deparando com essa questão, né? Porque, assim, só falar, só reconhecer que são condições diferentes, a questão racial não tá resolvendo, sabe? A gente continua mantendo, e aí, às vezes, quando o problema escancara, fala, mas assim, a gente já deu a vaga, e já está aí, a política afirmativa é isso, é entrada, de resto, entrou aqui, está na mesma. Então, enfim, não tenho solução, na verdade, que cada universidade tem que ir, eu acho que é muito bom a gente ver aqui, mas eu gostei e gostei bastante dessa questão da Fernanda, dela ter colocado que se sente incluído, mas não se sente pertencente. Eu acho que, nossa, isso dá para, além de pessoas com deficiência, de alunos com deficiência, dá para a gente olhar para muita coisa, assim, então agradeço muito. Obrigada, Lígia. Tainara. Rapidinho, porque eu sei que a gente já estourou o horário aqui, mas eu só queria complementar a fala da Carol, que ela trouxe esse caminho, né, dos bolsistas Big, e foi bem colocado, né, quando eu entrei no NAI, também tínhamos bolsistas Big e fazia toda a diferença, né, essa questão do pertencimento. E o que eu lembrei também foi que a gente também precisa ampliar também os espaços de campo de estágio, né, dentro dos nossos núcleos. Aqui no NAI Baixada a gente já recebemos 4 estagiários de serviço social, e também tem sido uma experiência bastante parecida com os bolsistas Big, né? Atualmente, a gente tem feito algumas oficinas, e a gente percebe que as estagiárias, por serem da própria Unifesp, pelo menos aqui no Campus Baixada, a gente tem um curso de serviço social também, e eu acabo pegando estagiárias desse curso, a gente acaba percebendo também que o estagiário, ele vira também um braço do NAI, né, e do profissional que está ali atendendo. Então, acaba também fazendo essa ponte, essa aproximação com os outros estudantes, né, que não são os próprios estagiários. Então, só queria colocar essa experiência também do estágio, que tem sido algo bem positivo aqui no Campus Baixada, e seria muito interessante se a gente pudesse somar o estágio em serviço social e até em outras áreas de outras profissões, né, dos núcleos de apoio ao estudante, com os bolsistas Big, né, mas a gente está enfrentando esse desafio, que é ficar sem os bolsistas Big nesse momento. Mas era isso. Obrigada, Tainara. O Eduardo também levantou a mão, aí a gente vai passar a palavra para o Eduardo, e aí, se todos concordarem, depois da fala do Eduardo, eu peço que vocês façam as considerações de vocês, as considerações finais, para a gente se preparar para a conferência de encerramento, considerando que a gente tem aí uma diferença de fuso, né, Carlos, da professora Graça, então, só para a gente tentar dar uma atençãozinha no tempo, tá bom? Eduardo, pode falar.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou ter que falar com a câmera desligada porque eu estou em outro local, mas é bem rápido também. Só para mencionar sobre essa experiência aí do Big, eu não consegui acompanhar todo o debate, mas assim, eu já estudei na Unifesp, também já estudei na UFTM, assim, e eu tive a proximidade de alguns espaços além das minhas pesquisas. E o tanto que, por exemplo, a gente parar para pensar que o PNAES, o recurso já é muito escasso, já é muito pequeno, né? E tem algumas atividades que estão sendo vinculadas à assistência estudantil com prestação de serviço, no sentido, às vezes, até por projetos, onde se desenvolve um projeto de extensão dentro com o recurso da assistência estudantil, entende? Às vezes, se não é uma função da assistência estudantil estar financiando esses projetos de extensão, ou estar financiando um projeto de pesquisa, então isso foi uma complicação lá na UFTM, e algumas outras questões, porque a gente vai retomar aquela ideia de prestação de serviço quando a assistência estudantil começou, né? Então, por exemplo, para o aluno receber a verba ou o seu direito de ser assistido, ele precisa desenvolver alguma atividade? Isso é assistência estudantil? Então, são mais inquietações aí para a gente pensar, eu só estou problematizando mesmo, tá, gente? Para a gente pensar em pesquisas. Mas é algo bem bacana, porque já está na nossa história da assistência estudantil. A gente está voltando para trás. Então, ou qual que é a perspectiva que nós temos, sabe? São reflexões. Obrigado, pessoal. Acho que a gente já tem vários pontos aí para um próximo seminário, né, Carlos? Tem vários tópicos aí que a gente já pode propor aí algumas mesas, né, de discussão. Se o Carlos não quiser colocar mais nada, eu passo para as nossas debatedoras de hoje para fazer suas considerações, e aí a gente encerra essa mesa e vamos para a conferência. Vou propor aqui a ordem, Fernanda, como está aparecendo aqui na minha janelinha. Fernanda, Ana Carolina, Paula e Tainara. Não, foi muito bom o debate, a gente acaba que vai compartilhando e troca e as coisas se casam, né, as experiências. Essa questão do pertencimento é algo que também nos incomoda, a gente tem tentado trabalhar mais nessa perspectiva aqui dentro, pelo menos do acompanhamento pedagógico. Foi muito bom participar, agradeço a todos, parabéns aos demais participantes, muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, obrigada também, gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é importante, né, a gente estar sempre marcando, demarcando, falando sobre isso, defendendo, né, esse grupo como espaço de defesa também da assistência estudantil e da sua ampliação, né. Eu acho que vale muito a pena a gente continuar nesse campo, continuar estudando. É um campo que instiga muito, né, teve até um comentário que disse assim, que as pesquisas são frutos da nossa atuação, e são mesmo, né? Até sobre o Big tem um outro artigo que eu coloquei no EMPES, Encontro de Profissionais, né, de Pesquisa de Serviço Social, falando sobre isso, e lá também gerou um debate, e eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa debater, e a gente vai crescendo, né, com cada uma dessas colocações. Agradeço muito a oportunidade também de estar aqui junto com colegas, né, da universidade, que fazem a assistência estudantil acontecer por aqui. Obrigada. Obrigada, Paula. Bom, também queria agradecer, né, pela oportunidade e também poder passar essa tarde dialogando, trocando conhecimento, aprendendo, porque a gente sempre aprende, né, troca conhecimento, e esse evento foi muito importante. Tomara que tenham outros, né, o ano que vem, se puder ser semestral, melhor ainda. Então, agradecer mesmo, e estamos aí para novas contribuições. E, assim, só para fechar um pouco essa última fala do Eduardo, né, sobre a questão das bolsas da contrapartida, também concordo. Acho que a assistência estudantil ela não tem que solicitar contrapartida, porque é um direito, né,
Por outro lado, existem programas de bolsas desenvolvidos nas universidades que ampliam a formação ampliada, mas eu acho que o problemático é não atribuir contrapartida a recursos que é de uma política pública que é um direito, né? E aí, concordo com a sua colocação também, Eduardo. Então é isso, gente. Não vou delongar mais. Obrigada por tudo. Obrigada, Paula. Tainara. Depois passo para a Mariana ou Mariana? Tainara. Não, só queria agradecer, gente, pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar essas experiências, foi muito Tainara, rico, eu imagino, principalmente... desculpa eu te cortar, Tainara, acho que a Mariana talvez vá sair, acho que ela queira falar alguma coisa, a Sara que está ajudando. Só um minutinho. Não, eu só queria agradecer, só isso, não preciso dizer mais nada. Ok. Então, mais alguém? Pronto, acho que abaixou aqui a mãozinha para mim. Não sei se vocês estão olhando alguma coisa. Não, a Mariana está falando, né? Eu acho que precisaria de intérprete para a gente, não é? A Eu estou Sara errada. A Sara tá... A Sara está aí? Tá. A Simone Tá, acho que vai apareceu pra mim. fazer a interpretação da fala dela. Tá ok. Só um momento, por favor, para eu poder fixar a tela. Tá bom. Bebezinho sempre participando. O meu não sei como é que não quis participar hoje. Tá em todas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero, sobre essa equipe, né, e sobre esse evento, eu agradeço pela participação, também pela questão da acessibilidade aos surdos, né, e eu quero saber como poderia ocorrer a melhoria do trabalho e dos estudos em nível nacional, pensando assim em diferentes perspectivas, porque eu estou vendo aqui que existe um apoio que não pode esquecer ou deixar de fora a questão do tipo de opção de necessidades, né, dos estudantes. E aí, por exemplo, o aluno surdo, ele vai anotar ali o recurso que ele precisa. O cego vai anotar outro tipo de recurso, seja um braille, seja um ledor, enfim. É necessário que no formulário de inscrição, de matrícula, enfim, exista de fato onde o estudante possa apontar as suas necessidades, porque senão depois o aluno ingressa, ele não tem o recurso de que necessita, e aí acaba, enfim, incidindo denúncia e outras questões que o aluno acaba tendo necessidade de recorrer para poder ter ali o seu direito respeitado. Então, é isso que eu gostaria de trazer como uma demanda e para a equipe, né, para as equipes, enfim, é isso, basicamente. Obrigada, Mariana. Mariana. Desculpa aí o nosso atrapalho para poder providenciar a tradução para você. E obrigada, Simone, que eu sei o quanto é angustiante a gente ver o bebezinho chorando e conseguir se concentrar. Sei como é. Acho que eu vou Pode só falar, dar uma Carlos. resposta mais específica para você, Mariana. Eu acho muito bom quando a gente pode ter questionamentos e falar, então fique à vontade para questionar. Acho que quando a gente te mandou um e-mail, foi inclusive sabendo as limitações do nosso formulário específico, mas eu penso que a sua colocação ela vai muito além do que uma inscrição num evento. Eu acho que a gente ainda está nesse processo, sobretudo com os estudantes com alguma deficiência, de ir aprendendo também o como fazer. Acho que é uma realidade que as nossas instituições elas não estejam preparadas e a gente meio que está se preparando junto com a chegada de vocês. E aí acho que para todas as primeiras gerações a dificuldade é maior, então eu queria agradecer a sua atenção de participar aqui com a gente o dia todo e também me desculpar se alguma coisa aconteceu e fique à vontade para fazer outros comentários, sugestões. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço
a presença, a participação de todos, né? Agradeço aqui a Mariana, que nos desafiou, né, a fazer esse evento dessa forma, né, também. Eu acho que a gente topou o desafio e acho que foi muito bacana. A gente trocamos o pneu com o carro andando, espero que não tenhamos pisado no pé de ninguém nesse caminho, né, mas eu acho que foi muito bom, né, as mesas que a gente teve até agora, e a gente já está com o nosso horário um pouquinho apertado, então a gente vai encerrar, né, Carlos, agora. Acho que a gente dá o quê? 5 minutinhos, né, de pausa, são 5:07, não sei se meu relógio está aí sincronizado com o de você, 5:07, então 5:12,